Olá! Neste vídeo iremos apresentar o projeto SMOPS, este que se trata de um sistema de monitoramento de peixes sensorizado. As alunas que produziram esse protótipo são Ana Luísa Rodrigues da Rocha, Júlia Maíra Matoso de Freitas e Stephanie Pereira Barbosa, todas estudantes do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Campus 2. E seu orientador é o professor doutor Antony Chiarati, que leciona na mesma instituição. Segundo o Manual de Qualidade da Água para Aquicultura adaptado por Oliveira, a qualidade do ambiente aquático é essencial para o bem-estar animal dos peixes. Para isso, é imprescindível monitorar parâmetros fundamentais e, quando necessário, atuar para a correção desses valores. Como pilar, o desenvolvimento do SMOPS foi feito baseando-se em pesquisas sobre ambientes ideais para os peixes em relação às suas necessidades básicas. Existe no mercado uma classe de sistemas automatizados que mensuram alguns dos aspectos físicos e químicos em níveis ideais para os peixes e realizam a correção desses fatores em viveiros ou durante seu transporte. Porém, o SMOPS visa o desenvolvimento saudável desses animais, seja em pequena ou grande escala, atendendo qualquer dimensão de cultivo. A ideia para a criação do SMOPS surgiu como algo inovador para aproximar o piscicultor de sua cultura a partir do questionamento de como desenvolver um sistema capaz de mensurar fatores físicos e químicos da água para a aquicultura e, ao mesmo tempo, enviar tais informações de modo mais simples e compreensível para o criador, para que ele tome suas próprias decisões com base nas sugestões propostas. Com o controle manual, nosso sistema busca facilitar a visualização dos parâmetros do meio aquático de modo prático, através da implementação de um mecanismo de monitoramento e notificação, possibilitando ao piscicultor a liberdade para definir a melhor solução ao invés de limitá-lo a atuações definidas, como em sistemas automatizados. A escolha por um sistema manual de correções dos fatores físicos e químicos da água se deve ao fato de que nem sempre é necessário corrigir níveis de pH que podem variar ao longo do dia, nem tampouco temperatura e luminosidade, como foi exposto por Kupitsa em Qualidade da Água na Produção de Peixes, parte 1. A dinâmica de funcionamento do protótipo independe de dispositivos auxiliares como computadores, sendo capaz de conectar-se de forma autônoma à rede Wi-Fi. Além disso, ele foi projetado para ser econômico nos gastos energéticos e também ser resiliente a falhas de comunicação, armazenando os dados e transmitindo-os quando possível. O objetivo do SMOPS é facilitar o monitoramento e visualização de parâmetros físicos e químicos de lagos artificiais e aquários para a criação de peixes, disponibilizando de forma mais acessível os dados do ambiente aquático. Além disso, ele também tem o propósito de notificar o proprietário quando as condições ambientais daquele habitat estão fora do desejável, dispondo de sugestões para solucionar essas ocorrências e proporcionando ao criador completa autonomia na resolução de tais problemas. O desenvolvimento do SMOPS teve início na primeira semana de março de 2020, com a formação do grupo e escolha do orientador. Em decorrência do cenário pandêmico de Covid-19 na segunda quinzena do mesmo mês, o grupo passou a desenvolver o protótipo de forma remota, realizando reuniões através do aplicativo Microsoft Teams. A partir dessas ocorrências, o SMOPS teve seguimento com pesquisas a respeito das necessidades dos peixes, focando em como o ambiente em que eles vivem pode afetar seu crescimento. No Manual de Qualidade da Água para Aquicultura adaptado por Oliveira, por exemplo, são destacados como parâmetros de grande importância a temperatura e o pH da água, sendo esses os primeiros sensores adquiridos pelo grupo. Com isso em mente, também foi realizada uma pesquisa utilizando diversas fontes, como o informativo da companhia Alcon, seu novo aquário fazendo certo desde o início, e uma página do site Comida de Corais, Peixes de Água Ácida e Alcalina. E a partir disso, foi criado um pequeno banco de dados com as faixas de temperatura e o pH ideal para várias espécies de peixes, que será utilizada para personalizar o produto de acordo com as necessidades do piscicultor. Devido ao alto valor aquisitivo de um sensor de oxigênio, não foi possível adicioná-lo ao projeto. Como alternativa, o grupo optou por um sensor de luminosidade, tendo em vista que a luz é um fator essencial para que haja oxigênio na água. Posteriormente, foi adquirido também o sensor de nível da água. Outro passo inicial foi a escolha de um microcontrolador que melhor atendesse às necessidades do projeto.
Como a ideia base do SMOPS estava relacionada com a conexão com a rede de internet sem ser dependente de outro dispositivo, o microcontrolador escolhido foi o ESP8266 no módulo dual-dimensivo ESP12E, que possui uma antena Wi-Fi embutida. Ademais, esse microcontrolador pode trabalhar com códigos em linguagem de programação C++, com a qual o grupo já possuía experiência por produzir outros projetos. Tendo em vista que os parâmetros medidos pelos sensores não são alterados de forma abrupta, sendo desnecessário analisá-los constantemente, o passo seguinte foi colocar o módulo ESP em modo de Deep Sleep, ou sono profundo em português. Dessa forma, um timer interno do ESP foi configurado para contar por um determinado tempo, e quando esse tempo chega ao fim, ele liga o módulo que realiza suas atividades e entra em modo Deep Sleep novamente. Então, o timer recomeça a contagem. O sono profundo do ESP é de suma importância para a economia de energia, além de acarretar um menor custo financeiro, também aumenta a independência do SMOPS em relação a outros dispositivos, possibilitando o uso de uma bateria por um longo período de tempo, ou o uso de uma placa solar em ambientes abertos. O próximo objetivo se tornou estabelecer a conexão do ESP com a rede Wi-Fi e com sites da internet, para que o SMOPS pudesse receber e enviar dados. A criação das tabelas foi realizada utilizando o serviço IFTTT, If This Then That, se isto então aquilo, em português. Esse serviço possibilita criar eventos de resposta conectados a diversos aplicativos através de programas chamados applets. Desta maneira, foi possível conectar o ESP ao IFTTT utilizando um protocolo de transferência de hipertexto, HTTP, que permite a comunicação entre navegadores e servidores da web. Desse modo, o ESP foi conectado ao Google Planilhas, de forma que cada dado de medição enviado para o IFTTT se tornou uma célula em uma planilha do Google, seguida de uma célula com o horário do envio do dado. Assim, foram criadas planilhas separadas para os 4 parâmetros medidos: temperatura, pH, luminosidade e nível da água. Esta é uma linha que foi gerada através do IFTTT. Os gráficos são criados de forma semelhante, utilizando o ThingSpeak, que é um serviço de plataforma analítica de IoT. Com a utilização de um HTTP, os dados de medição são enviados diretamente para o ThingSpeak, onde os gráficos são criados e podem ser visualizados a qualquer momento pelo psicultor. A figura apresenta um exemplo de gráfico feito a partir da medição de luminosidade. Tendo em vista que o gráfico foi realizado com o intuito de teste, os intervalos de medição foram reduzidos para apenas 1 minuto, a fim de demonstrar como seria a medição realizada em um dia. No meio das notificações, foi utilizada a mesma lógica que as tabelas, conectando o IFTTT ao Gmail. Tendo em vista que os parâmetros como temperatura e luminosidade não podem ser alterados diretamente pelo criador de forma imediata, o foco das notificações está relacionado às medições de pH e nível. Essas medições são analisadas pelo SMOPS e, caso estejam fora da faixa estabelecida como aceitável, uma notificação é enviada ao psicultor explicitando qual o problema e sugerindo uma solução. Este é um exemplo de uma notificação. No vídeo a seguir, pode ser visto um pouco seu funcionamento em tempo real, a partir de uma medição de nível abaixo do esperado. Após o grupo obter sucesso nas fases anteriores, o próximo objetivo se tornou personalizar o SMOPS de acordo com a necessidade dos peixes. Para isso, foi utilizado um applet no IFTTT conectado ao Google Planilhas, onde o usuário responde ao formulário com diversas espécies de peixes. Assim que o criador responde o formulário, sua resposta é enviada para o ESP, que seleciona os parâmetros de temperatura e pH com base no nosso pequeno banco de dados, criado na fase de pesquisa. Além disso, também foi criada uma lógica de salvamento de dados no caso de falha de conexão com Wi-Fi, de forma que o dado da medição é salvo na memória do ESP, que entra em modo de Deep Sleep e envia o dado no próximo momento de conexão com a rede. De uma forma geral, o funcionamento do SMOPS pode ser entendido através desta figura.
Para averiguar os resultados do desenvolvimento dos MOPs, seu software foi implementado no microcontrolador e testado minuciosamente, desde a configuração e calibração dos sensores, conexão com a rede de transmissão de dados, até a confecção dos gráficos e envio de e-mail de alerta realizados via API. Os sensores utilizados nas medições de pH, temperatura, luminosidade e nível de água foram testados em bancada, respeitando-se a precisão e limites de operação necessário para o correto funcionamento do projeto como um todo. Além disso, também foram desenvolvidos com êxito o salvamento de dados no momento em que não havia conexão com a internet e a economia de energia por meio da hibernação do microcontrolador, durante os períodos em que os sensores não estivessem realizando medições. Apesar dos testes de software e de bancada terem sido realizados com sucesso, em detrimento do cenário atual da pandemia, não foi possível realizar a montagem completa do hardware para testarmos todo o protótipo em ambiente real. Porém, essa construção será feita no momento oportuno, de maneira análoga a esse esquema de montagem dos MOPs e de acordo com esse diagrama de hardware que a gente usará como base para a implementação no ambiente físico. Embora os MOPs ainda não tenha sido implementado em campo, ele é um projeto ideal para a piscicultura pelo seu ótimo custo-benefício em razão das diversas funcionalidades que coloca à disposição do criador, para que cuide corretamente de seus peixes, proporcionando-lhes um desenvolvimento saudável. Os MOPs pode ser programado para se adequar a qualquer espécie de peixe, levando-se em consideração que não é recomendado misturar espécies diferentes, nem tampouco os peixes da mesma espécie em processos de desenvolvimento diferentes, pois cada espécie e idade requerem um cuidado diferenciado com a alimentação, que deve ser indicada por veterinário especializado. Diante da presente explicação sobre o projeto Sistema de Monitoramento de Peixe Sensorizado, nota-se que o principal objetivo é dar autonomia para que o criador forneça condições ambientais favoráveis aos peixes, com o propósito de se desenvolverem de maneira saudável. Em consequência do cenário pandêmico atual, sua montagem em campo será feita quando possível, e apesar do protótipo não ter sido concluído, sua aplicabilidade já se mostra ideal para quem busca criar peixes com excelente custo-benefício, já que pode ser utilizado com energia sustentável e pequenos criadores poderão ter acesso ao produto. Muito obrigada pela atenção. Essa foi a apresentação do projeto Sistema de Monitoramento de Peixe Sensorizado.